Então bem-vindos novamente aqui à edição semanal. Já sabem que eu sou o Tiago Mota e, sem mais demoras, hoje vamos abordar aqui uma patologia que está diretamente relacionada aqui com o sistema digestivo. Vamos falar de uma doença que no seu cerne está um processo inflamatório e que ainda há alguma dificuldade em entender esta mesma doença, sendo que ainda não há certezas absolutas, se é que algum dia existiram sobre alguma coisa, mas que apesar dos estudos não existem ainda certezas sobre a sua origem. Portanto, hoje vamos abordar aqui a doença de Crohn. Fiquem desse lado e até já! Hoje vamos então abordar esta doença. Não se esqueçam, como eu digo sempre, aproveitem já para deixar o vosso like, não custa nada, e para subscreverem o canal, não é? E partilharem nas redes sociais e até falarem com os vossos amigos, com a vossa família, e espero então que o conteúdo que vai ser aqui exposto hoje que possa servir em algo para melhorar a vossa vida ou a vida de alguém que vos é próximo. A doença de Crohn não é mais do que uma patologia inflamatória. Portanto, acaba por afetar principalmente aqui uma faixa etária mais jovem, dos 16 aos 40 anos, portanto um adulto jovem. Portanto, há aqui uma incidência maior no género feminino. Portanto, a doença de Crohn, então, que é este processo inflamatório, acaba por ser bastante debilitante e também tem aqui um fator genético que pode estar muitas vezes aqui associado também a esta doença. Portanto, o que quer dizer isto, fator genético, quer dizer basicamente que a nível de ascendentes diretos que tenham tido algum tipo de doença inflamatória no sistema digestivo, seja de Crohn, seja uma colite, seja outro tipo de doença, que há aqui uma probabilidade acrescida de os descendentes, neste caso diretos, como filhos, por exemplo, irmãos, possam ter aqui, sofrer de doença de Crohn. Portanto, há aqui uma relação direta, pelos estudos que existem, para que possa disputar também esta doença. E sabemos que 20% dos doentes têm então esta relação direta que eu falei há pouco, ok? Portanto, 20% das pessoas que têm a doença de Crohn têm de algum modo algum familiar direto que também tem algum tipo de doença inflamatória, e este pode estar associado basicamente aqui à parte hereditária também, o fator genético, que também já falei. Portanto, temos aqui a nível mundial que estas doenças inflamatórias intestinais afetam basicamente aqui cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. E desses 5 milhões de pessoas que são afetadas, essas pessoas, normalmente esta doença não tem cura, apenas podemos fazer aqui tentar minimizar aqui os sintomas e os sinais da doença, de maneira a que a pessoa possa ter uma vida mais perto do normal possível, ok? Existem fases mais agudas, fases ditas mais suaves, de mais estabilidade, mas é inevitável haver sempre aqui alguns períodos de doença mais aguda, onde os sintomas estão um bocadinho mais exacerbados. O que é a doença de Crohn? Antes de mais, temos que perceber aqui o que é a doença de Crohn, e como eu disse já, a doença de Crohn basicamente é uma doença inflamatória, onde há um processo inflamatório a nível intestinal, e esse processo inflamatório incide normalmente mais aqui a nível do cólon, ou seja, do intestino grosso, e existe aqui um foco em determinadas zonas do intestino, ok? Que normalmente são mais afetadas por este processo inflamatório. Já abordaremos aí mais à frente no vídeo quais as causas, ou as possíveis causas, melhor dizendo, podem despoltar realmente este tipo de doença. Mas sabemos aqui que é uma doença inflamatória, isso é logo à partida, e que ainda não está bem definida ou bem conhecido o motivo que leva a esta doença inflamatória, mas sabemos que é uma doença crónica. Temos aqui, portanto, algumas zonas do intestino em que são mais afetadas, e como vocês podem ver aqui nas figuras, vemos então que existe aqui na doença de Crohn algumas partes aqui do transverso, que vêm aqui em cima, a vermelho, que são mais frequentemente afetadas. Temos aqui algumas partes do intestino delgado, que está aqui no meio da figura também,
e uma zona aqui do cólon, neste caso ascendente, e temos aqui também na ampola retal e no ânus até uma zona também mais a vermelho, como veem aqui também, que pode ser afetado pela doença de Crohn, ok? Portanto, existem zonas mais afetadas. Também pode haver aqui a doença de Crohn, também pode afetar aqui, como veem aqui nesta figura também, a zona do esófago, que é em cima perto do estômago, e até o duodeno, que é à saída do estômago, e podem ver aqui perto do apêndice, nas zonas também já citadas na figura anterior, e na colite, no outro caso, noutra doença inflamatória, podem ver aqui mais o cólon realmente descendente, toda a zona aqui desde o meio do transverso até ao cólon descendente, inclusive aqui a ampola retal, também até ao ânus. Portanto, esta zona toda é afetada pelo processo inflamatório, como podem ver nas figuras. Portanto, a nível de sintomas e sinais, os sintomas e sinais basicamente são aqueles sintomas quando nós temos algum tipo de desconforto abdominal, não é? Portanto, podemos ter dor abdominal, podemos ter realmente aqui um desconforto grande a nível do abdominal, pode levar aqui a diarreias, não é? A diarreias intensas, que podem levar até à desidratação da própria pessoa, porque através das diarreias nós perdemos muita água, e com a água vão muitos sais minerais, não é? E vitaminas que acabam por ajudar aqui em determinados processos no nosso corpo, no nosso metabolismo, e são fundamentais, não é? Depois afetam outros órgãos, se não forem repostos, esses mesmos eletrólitos. E temos também, podemos ter febre, podemos ter perda de apetite, anorexia, não é? Que é essa perda de apetite, consequentemente, se nada for feito, né, visto que a pessoa também tem anorexia, ou seja, tem esta perda de apetite, pode ficar então mais emagrecida e haver aqui uma perda de peso até abrupta. Portanto, a pessoa não comendo, não é? Não ingerindo nada, não tem aporte nutricional e vai perdendo peso, como é óbvio. E através destas diarreias vai desidratando e pode levar aqui a casos muito complicados de resolver e trazer uma coronalidade muito, muito acentuada. Portanto, os que acabei de dizer são mais sinais e sintomas a nível global, né, a nível geral, mas existem outros que se tornam mais evidentes e que normalmente são mais comuns, como por exemplo, e mais graves, como por exemplo quando leva esta doença de Crohn, que às vezes por si só os sinais destes sintomas que foram ditos são algo pontual, mas podem vir a ser algo mais gravoso. E o que é isso, algo mais gravoso? Algo mais gravoso é levar muitas vezes aqui a estenoses, que são o processo inflamatório é tanto com o edema, com o inchaço a nível do intestino, que o tubo do intestino começa com o próprio inchaço a ficar mais estenosado, ou seja, mais apertado, e que não deixa o normal trânsito intestinal funcionar. Portanto, as fezes não conseguem passar, por causa do aperto de estar tão inflamado, não é? Estar tão inflamado, vai apertando, e o tubo acaba por diminuir o calibre e as fezes não conseguirem passar. Isso leva a estenoses muitas vezes, que são estes apertos, e que quando não resolvem com medicação, tem que saber aqui uma intervenção cirúrgica, que já falaremos mais à frente, para resolver esta situação. Portanto, uma das coisas é realmente a estenose, casos mais graves, pode levar a fissuras, que são um género de... temos aqui o nosso gato a passar agora aqui também. São as vantagens de fazer os vídeos na natureza, né? No exterior, outdoors, né? Como se costuma dizer. Portanto, temos então aqui estes tipos de severidade, portanto, este tipo de sintomas, que se destacam também as fissuras, como acabei de dizer, que são o género de umas feridas, de umas rupturas, e temos também fístulas, que são, por assim dizer, uns caminhos alternativos, que não deviam estar por ali, não é? O normal trânsito intestinal devia ser dentro do intestino, mas às vezes pode haver algum tipo de fístulas, que é haver uns falsos trajetos, que acabam por ligar, e muitas vezes nas mulheres, por exemplo, termos aqui fístulas intestinais vaginais, ou seja, algumas mulheres terem fístulas de determinado grau que as fezes saem pela vagina, e eu já tive muitos casos desses,
já tive muitos casos destes no serviço onde desempenho as minhas funções de enfermeiro. Portanto, existem casos e não são assim tão raros quanto isso, ok? Entre outros casos, portanto. Mas falando aqui dos abscessos, fissuras anais, casos mais severos da doença de Crohn, temos aqui outros sintomas, que são eles a obstipação, a pessoa fica mais cansada, visto que tem um processo inflamatório constante a nível do intestino, e o intestino é fundamental, como disse já em outros vídeos, para quê? Para produzir determinadas hormonas que também nos fazem sentir bem, ok? Portanto, é fundamental. Eles produzem determinadas hormonas que fazem-nos sentir melhor, dão um bem-estar. E a pessoa, quando está obstipada, quando não evacua durante muito tempo, quando não consegue ter nenhum tipo de digestão, também não se sente bem, não é? Portanto, há aqui realmente um processo hormonal, endócrino, não é? Que nos faz este bem-estar e, pelo contrário, esse bem-estar não existe quando algo não está bem a nível intestinal. Obstrução, sintomas de obstrução intestinal, pode levar então até a perda de sangue pelas fezes, visto pelo processo inflamatório, estando um edema, estando um inchaço a nível intestinal, com o passar das fezes até pode haver mais probabilidade de haver aqui algum tipo de ruptura, de algum tipo de ferida que possa haver aqui no intestino e então ver estas fezes com sangue. Algumas deficiências nutricionais, dores articulares também podem acontecer e também aqui a presença de sintomas relacionados com presença de cálculos também biliares, alterações até oculares, ou seja, visuais, e podem levar até a lesões na pele e outro tipo de lesões, até lesões a nível ósseo também. Alguns dos sintomas também são realmente aqui relacionados com quase uma osteoporose, ou seja, uns poros até mais evidentes a nível dos ossos, portanto há aqui um rendilhado no osso mais exacerbado também, pode levar aqui a uma hemorragia retal, portanto no reto, na fase terminal do intestino grosso pode acontecer também uma hemorragia retal, sendo a doença de Crohn ainda um pouco desconhecida no nosso panorama, portanto apesar das investigações e dos estudos que existem determinadas causas que nós podemos atribuir, embora não haja algo que seja certo a 100%, não é? Portanto, temos aqui algumas alterações a nível do sistema imunitário que podem existir, ou seja, a doença de Crohn sendo uma doença que é considerada uma doença autoimune. Porquê que é autoimune? Porque as nossas próprias defesas acabam por provocar este processo inflamatório, não sabendo ainda ao certo o porquê desse processo inflamatório existir. Sabemos sim que pode ser relacionado com algum vírus alguma bactéria que tenha estado até em contacto com a nossa mucosa intestinal. Existem aqui algumas coisas que ainda são um pouco dúbias, mas assume-se que poderá estar relacionado com esta situação também. O stress pode agravar aqui a situação, não quer dizer que seja o stress que seja o precursor desta doença, mas quem tem esta doença com o stress, com a ansiedade, com um dia-a-dia mais turbulento, por assim dizer, mais adverso, pode agravar aqui os sintomas da doença de Crohn, ok? Podem ser agravados, como outras doenças, aliás. O stress não é bom para ninguém, não é? E acaba por agravar aqui os sintomas da doença de Crohn. E esses sintomas são os que eu já falei há pouco, como a diarreia, principalmente, este desconforto abdominal. A pessoa não consegue, e eu sei do que falo, porque tive uma colega que também tinha doença de Crohn, e sei por palavras da própria que não é fácil no dia-a-dia a pessoa conseguir fazer desempenhar funções que à partida estão garantidas, não é? Que nós temos como garantidas, não é? Mas acaba por nada ser garantido nesta vida, isso é verdade. Temos que dar mais valor às coisas. E temos aqui a história familiar, que já foi uma das causas abordadas também já anteriormente, e sabemos que o tabaco, o álcool, entre outras substâncias, não ajudam em nada, não é? Esta doença, e podem então aumentar o risco de não só desenvolver esta doença,
mas também tornar a mesma mais grave, ok? Portanto, tornar a doença mais grave. A par da estenose, do que foi dito há pouco, as complicações podem ser realmente uma oclusão intestinal, uma suboclusão intestinal, e isto não é mais do que uma emergência cirúrgica, uma emergência médica ou cirúrgica, em que, se nada for feito, com certeza aquela pessoa vai morrer. Portanto, havendo aqui uma oclusão intestinal, aquela pessoa vai morrer se nada for feito. Portanto, há aqui uma necessidade emergente de uma intervenção cirúrgica para tentar resolver esta doença, esta patologia e este evento, por assim dizer. Úlceras no tubo digestivo podem acontecer no ânus, na boca, nas regiões até genitais. Podem acontecer aqui estas úlceras, como podem ver aqui, aliás, na figura, que está agora a aparecer no vídeo. E fístulas, úlceras que se estendam através da parede do intestino e que criam aqui ligações anormais, como eu falei há pouco, e vem aqui também na figura. Entre várias zonas do intestino, pode haver aqui uns trajetos alternativos entre zonas diferentes do intestino. Temos os osteoporos, que eu falei há pouco, a par da osteoporose, que, ou seja, como vê também na figura, que em que o osso está mais poroso do que devia estar. Isto também é uma das complicações fico bem presente, da doença de Crohn. E até a nível da pele pode haver aqui, como podem também observar na figura atual, algumas alterações na mesma. Portanto, olhos, articulações, no órgão, o fígado, não é? Que é um dos principais órgãos que faz parte do sistema digestivo, e também as vias biliares, pode haver aqui também alterações neste órgão, ok? Há, com certeza, tendo em conta o processo inflamatório, também um aumento do risco acrescido a nível ou probabilidade de ter cancro do cólon, ok? Falando aqui de diagnósticos, como é que fazemos aqui o diagnóstico desta doença? O diagnóstico é a par das outras doenças através, muitas vezes, da observação do clínico. Portanto, há aqui uma observação do clínico ou do profissional de saúde, que depois pode transmitir ou alertar o médico assistente ou o médico gastroenterologista, caso a pessoa esteja num serviço em que tenha gastroenterologia, como eu tenho, por exemplo. O médico depois faz a sua avaliação com base na história clínica do doente, o que foi falado há pouco, a história familiar, sintomas, sinais que tenha, dados objetivos, que são aqueles que ele observa, e os dados subjetivos, aqueles que são transmitidos pelo próprio doente, o próprio utente. Realmente os sintomas então que estão presentes são importantes. O clínico faz então aqui o exame médico, não é? Faz o exame ao doente e prescreve exames, solicita exames complementares de diagnóstica e terapêutica, caso haja necessidade para ter a certeza, para conseguir afunilar aqui toda a informação e chegar aqui a um diagnóstico, ok? Portanto, de doença de Crohn. O diagnóstico e esses exames podem ser os mais variados e podem ser feitas até algum tipo de coproculturas, que são exames às fezes. Pode ser feita aqui uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, para tentar perceber, porque muitas vezes a pessoa pode ter a doença de Crohn e pode haver outro sintoma, e por exemplo pode haver esta perda de sangue, mas que não seja visível, e a pessoa consegue perceber que sente-se mais cansada, há uma fadiga maior, mas que realmente não sabe de onde é que vem esta fadiga. E muitas vezes pode ser também aqui uma hemoglobina mais baixa, a pessoa ter uma anemia, não é? Decorrente desta doença de Crohn, deste processo inflamatório, e não perceber bem de onde é que vem, e temos que perceber a etiologia deste problema principal, e não é corrigir a anemia só, porque vai voltar a acontecer. Temos que tentar perceber qual é a doença principal, e neste caso a doença principal é a doença de Crohn, não é? Temos que tentar controlar esta doença para não ver depois se repercutir a nível da hemodinâmica, ou seja, a nível da hemoglobina, ok? Mais baixa. Portanto, temos de sugerir aqui, análises podem sugerir então aqui a existência de um processo inflamatório, e depois existem vários parâmetros analíticos que podem ser analisados pelo clínico ou outro profissional de saúde, que é importante. Analisar as fezes para ver realmente se existe ou não perdas de sangue. Podemos fazer aqui a nível de algumas radiografias com o contraste para tentar perceber aqui quais as zonas, se existem zonas de úlcera no trato intestinal,
se existem zonas inflamadas, e esse contraste acaba por nos dar aqui evidência se existe ou não essas mesmas lesões, e podem ver na figura que está neste momento a aparecer no ecrã. E tem também as estenoses que podem ajudar aqui a determinar a gravidade da doença, ok? A colonoscopia é aqui um meio, através do colonoscópio, muito importante, porque podem ser feitas dissecções de pólipos, podem ser feitas biópsias, podem ser feitas várias coisas a nível e observação, não é? Do interior do intestino, e tentar perceber logo de uma forma imediata os sítios em que existe esse processo inflamatório e o que é que pode ser feito para minimizar esse mesmo processo inflamatório e conseguirmos que haja aqui um controle da doença. Portanto, podemos ver então aqui a gravidade da inflamação e podemos então recolher essas mesmas amostras, como podem ver também na figura. De uma forma mais recente, ou seja, recente quer dizer, já existe aqui há alguns anos a probabilidade da pessoa ingerir uma cápsula. Ingere-se uma cápsula, como se ingere um comprimido, não é? E essa mesma cápsula, através de uma videoenteroscopia, que é denominada assim o exame, é uma videoenteroscopia por cápsula, não é? Por videocápsula, e essa cápsula acaba por filmar o trajeto todo o trajeto do sistema digestivo, e acaba por nos dar uma ideia de onde estão os processos inflamatórios ou algum tipo de situação menos fisiológica que exista no nosso sistema digestivo, e acaba por dar essa imagem depois aqui aos técnicos que vão observar depois e auxiliar no diagnóstico de uma possível doença de Crohn ou não, ok? O tratamento, como é que pode ser feito esse tratamento? O tratamento, a par de outras patologias, pode ser sempre feito de um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico, ok? Embora não havendo aqui um tratamento curativo, não é? Como eu disse também já anteriormente aqui no vídeo, mas existe aqui a probabilidade da pessoa fazer uma vida o mais normal possível, e essa vida mais normal possível pode ser feita através daqui um controle de sintomas, como uma terapia mais medicamentosa, como por exemplo usando a mesalazina, que é um anti-inflamatório, usando aqui uns corticoides também para diminuir este processo inflamatório, e a pessoa pode ter então aqui algum conforto, alguma normalidade na sua vida. Quando os sintomas estão mais exacerbados, realmente aqui a mesalazina, que é este anti-inflamatório, que pode ser feito não só em comprimido, como também retal, portanto existem, como se faz, por exemplo, os clisteres, não é? Existem vários meios de fazer aqui a mesalazina, e podemos também usar aqui uns corticoides que podem também ajudar a minimizar estes sintomas inflamatórios, ok? Portanto, existem também alguns medicamentos imunossupressores, ou seja, o que é que são isto? Imunossupressores são medicamentos que acabam por fazer com que o nosso sistema imunológico fique um pouco mais reduzido, não é? Claro que isto tem que haver um controle assíduo e a pessoa tem que ser seguida por um técnico de saúde. As nossas próprias defesas acabam por afetar ou atacar a nossa estrutura, não é? O próprio corpo, neste caso o intestino, o sistema digestivo. E o que é que acontece? Havendo aqui imunossupressores, faz com que essas defesas fiquem um pouco mais adormecidas, deixem passar o termo, e não havendo aqui então um processo inflamatório, uma probabilidade de haver um processo inflamatório tão exacerbado. Portanto, é claro que isto tem que ser feito numa janela de tempo mais reduzida ou escassa, ou bem planeada, de forma a que a pessoa depois também não fique mais suscetível a outro tipo de infecções, não é? Sendo que as nossas defesas ficam um pouco mais adormecidas, também existem infecções oportunistas e outro tipo de infecções. Os antibióticos podem ser também aqui usados mais direcionados aqui para complicações muitas vezes perianais, portanto ali em redor lesões que hajam, fissuras que podem estar perto ali na região do ânus, e que, tendo em conta a conspurcação daquela zona, por mais que nós limpemos, não é? Há uma probabilidade acrescida de haver algum tipo de infecção, ok? Visto que há uma porta de entrada, há uma ruptura, há uma lesão tegumentosa, ou seja, na pele, e que pode os agentes mais facilmente entrarem para o sistema circulatório e provocar uma infecção noutra zona, ok? A alimentação é um fator importante, embora não seja decisivo,
não é? Mas é importante. E a maioria dos doentes pode ter uma alimentação sem nenhum tipo de restrição, mas nas fases em que se encontra mais exacerbada a doença, tem que ter aqui alguns cuidados e alguma restrição alimentar, ok? Isso tem que estar sempre presente. Nessas fases, a dieta normalmente deverá ser pobre em fibras, portanto, principalmente fibras insolúveis, que são as que promovem o trânsito intestinal, não é? Aceleram aqui o trânsito intestinal. Evitar de todo o leite, principalmente quando existe uma fase que esteja, doença de Crohn, que esteja mais exacerbada, portanto uma fase aguda. Evitar aqui o leite, visto que muitas pessoas não conseguem fazer aqui a correta digestão, ou seja, fazer aqui o partir de moléculas do açúcar do leite, que é a lactose, portanto, que é basicamente a glicose junto com a galactose, portanto é um disacarídeo. A lactose tem que ser partida e é feito por uma enzima que é a lactase, não é? E muitas pessoas têm falta dessa enzima mais específica a nível do trânsito do intestino, do sistema digestivo, e sofrem bastante e exacerba aqui os sintomas da doença. Quando os sintomas são muito exacerbados e há aqui alterações a nível do cólon ou do sistema digestivo que põem em risco a vida do doente, isto fica bem presente desse lado, o que é que temos que fazer? Temos que partir aqui para uma fase que é denominada aqui por uma intervenção cirúrgica, um tratamento cirúrgico. Isto é importante porque pode haver aqui áreas muito afetadas, com estenoses e que não passa ali, a par do que eu disse, como uma oclusão intestinal ou uma suboclusão, e não passa ali, as fezes não passam naquela zona, não é? Há ali até em risco a normal circulação, quando falo em circulação, falo em circulação sanguínea, por exemplo, em determinadas partes do intestino, e que pode levar até a necroses do intestino. Portanto, há aqui uma urgência, uma emergência em resolver esta situação. E a emergência passa por uma intervenção cirúrgica, como podem ver aqui na imagem, de fazer uma dissecção, ou seja, ou um corte, retirada de uma parte do intestino, como podem ver na imagem, e envolver aqui a remoção de algumas áreas do intestino afetadas, não é? E pode haver aqui uma anastomose, que não é mais do que cortar uma parte do intestino e juntar as partes que sobraram, fazendo aqui uma anastomose, ou seja, a junção destas extremidades que estão saudáveis. Tirar a parte inflamada, que está demasiado inflamada para ser salva, por assim dizer, e fazer aqui, como veem na imagem, uma junção dessas mesmas duas partes que sobraram, através denominado pelo termo técnico, anastomose, ok? Portanto, nos casos em que não é possível fazer uma anastomose, como também podem ver aqui, pode haver necessidade de fazer uma ostomia, que nós chamamos por colostomia, que é quando o cólon é ligado à nossa parede abdominal, é? Que nós temos que ficar com um saco. Às vezes são coisas temporárias para dar descanso ao nosso intestino, por outras situações, né? Até por cancros do cólon, que pode acontecer. Outras vezes é algo que tem que ficar definitivamente, infelizmente. Existe então, como podem ver na imagem, há aqui uma abertura na parede abdominal e pode-se fazer aqui uma colostomia ou uma ileostomia, se for o caso do intestino delgado, no ileon, por exemplo, e as fezes alteram aqui. Depois não vou entrar aqui em pormenores sobre aqui as ostomias, que são basicamente aqui estomas, não é? Como é que podemos fazer aqui a prevenção da doença de Crohn? Basicamente acabamos por repetir um pouco aqui na prevenção o que deve ser feito a quando dos sintomas mais exacerbados da doença, e é realmente evitar aqui fibras. O melhor é evitar mesmo as fibras e fazer aqui uma dieta diferente, eventualmente aqui uma dieta mais líquida também, nos casos mais graves, ok? Nos casos, e dando aqui um bocadinho de um lamiré do que acontece no serviço onde eu trabalho, que é para isto que este canal também serve, eu tenho doentes, muitas vezes e a par do que eu disse, são doentes jovens, que emagreceram bastante, que têm diarreias. Normalmente é o principal sintoma, são as diarreias frequentes, e acabam por ficar para fazer reposição EV, ou seja, endovenosa ou intravenosa,
de eletrólitos, de sais minerais, isso que vão perdendo, não é? Que de outra forma não poderiam fazer, sem estar internados, e temos de tentar aqui chegar ao ponto de definir realmente se é esta doença de Crohn ou não, e não são poucas as vezes em que estes doentes têm que fazer alimentação parentérica, que é uma alimentação específica, que são sacos de 2 litros com substâncias essenciais para o nosso normal metabolismo, não é? Um conjunto de substâncias medicamente feitas em laboratório, não é? Medicinais, e que acabam por ter potássio, cloro, sódio, todos os sais minerais que são essenciais, e fazem também vitaminas endovenosas, e acabam por fazer também aqui oligoelementos, que são outros elementos que são importantes, vários elementos que são importantes para o metabolismo e que têm que ficar em jejum. Portanto, estes doentes ficam em jejum, às vezes semanas, sem comer nada, mas acabam por fazer esta alimentação via endovenosa, ok? Via na veia, no sistema circulatório, esta alimentação, e assim repõem o que não estão a repor por via oral, normal, ok? E dão pausa ao intestino, visto que se o intestino continuar em fases muito exacerbadas da doença a ter alimentos a entrar no sistema digestivo, acaba por piorar este processo inflamatório e temos que ter aqui alguns cuidados. Isto dando aqui uma luz de um exemplo, é para isto que este canal também serve, de situações verídicas que acontecem no serviço onde eu trabalho, ok? Portanto, podemos ser necessário então aqui, como eu acabei de dizer, pronto, esta suplementação também, que depois é feita de forma gradual através de suplementos hiperproteicos ou suplementos hipercalóricos, conforme vai havendo aqui uma melhoria da doença, não é? A pessoa vai deixando de ter essa alimentação parentérica, neste caso essa alimentação via endovenosa, circulatória, e vai começando a introduzir aqui de forma gradual, depois de fazer a terapêutica medicamentosa e dos sinais inflamatórios estarem mais reduzidos, melhorados, vai fazendo então essa introdução de dieta via oral, e conforme a sua tolerância vai então gradualmente fazendo uma progressão na dieta, ok? Portanto, que é isso, uma progressão na dieta? É uma dieta líquida, até uma dieta pastosa, até uma dieta ligeira, até uma dieta geral, mais tarde, quando a pessoa já está bem, ok? Portanto, já não apresenta esses sintomas e o processo inflamatório está mais reduzido. E isso é o que é importante nesta doença, é controlar basicamente os sintomas, fazer um diagnóstico precoce, controlar os sintomas e dar informação que seja útil. Não é despejar informação à pessoa, mas sim dar informação que seja útil, de forma a que a pessoa faça uma vida normal. Muitas vezes estas pessoas, a par dos diabéticos, sabem mais da doença, do controlar a sua doença, conhecem o seu corpo melhor, não é? Nada melhor que nós para conhecermos o nosso corpo. Eles só precisam da informação fidedigna e bem filtrada, de forma a que façam a sua vida o mais normal, da sua vida o mais normal possível, ok? Portanto, eles conhecem-se melhor do que os próprios profissionais, eles conhecem melhor a doença do que muitas vezes os próprios profissionais, porque eles vivem essa mesma doença diariamente, ok? Portanto, temos que dar ferramentas a eles, às pessoas que têm esta doença, e se está alguém a ver-me desse lado sabe do que eu estou a falar, para a pessoa fazer a sua vida normal, ok? Isto é o que é mais importante. Pronto, e hoje ficamos por aqui, já me estou a estender um bocadinho aqui no tempo, peço desculpa por isso. Despeço-me aqui então com esta imagem ribeirinha, uma vez mais, aqui das lesírias, ali por trás, lá ao fundo vemos as lesírias. Não se esqueçam de deixar aqui, e eu apelo sempre, para deixarem aqui o vosso like, subscreverem o canal, não se esqueçam, podem pôr lá o sininho para receber as notificações sempre que haja vídeos novos. Desculpem lá a claridade em excesso, temos muita claridade hoje. Não se esqueçam de partilhar também nas redes sociais, até ao sábado que vem. Fiquem desse lado, conto convosco como sempre e uma vez mais obrigado. Até lá.